Fala pessoal, boa noite ou bom dia, boa tarde, não sei que hora que tu tá assistindo esse vídeo, mas nesse exato momento são 9 horas da noite e como eu sou um homem de palavra, o pai aqui é brabo, eu falei para vocês que eu ia gravar um vídeo resolvendo exercício de velocidade média. Pois é, estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Então é o seguinte, vou resolver aqui alguns exercícios. Na verdade, esses alguns são três, tá? Mas são bons exercícios aí que, aliados ao que vocês já estudaram em sala, eu tenho certeza aí que vai ajudar vocês aí bastante aí na nossa provinha, né? Lembrando que a gente teve um feriado, né? Quinta e sexta. Teve não, né? Vai ter ainda, né? Começa amanhã, graças a Deus, a gente vai descansar um pouquinho. Entretanto, né, a gente perdeu duas aulas aí devido ao feriado, né? Por um lado é bom, por outro lado, nem tanto. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então é o seguinte: Melissa, Virgínia e Clara moram em Barbacena, nossa querida BQ. Eu tô virando um cidadão barbacenense. É assim que se fala? Eu acho que é. Bom, então, Melissa, Virgínia e Clara moram em Barbacena. Elas querem muito aproveitar o feriado prolongado com suas melhores amigas, Maria Clara e Maria Eduarda. Só que elas moram em Belo Horizonte. Decidiram então aproveitar esse feriado, né? Elas decidiram viajar de BQ a BH. Ok. Sabemos que a distância entre as cidades é de 180 quilômetros. Beleza, a gente já tem a distância. Ótimo. Após uma hora de viagem, o ônibus parou em um posto para descanso e troca de motorista. Por 20 minutos. Beleza, ele parou por 20 minutinhos. Após a troca de motorista, o ônibus andou por mais 15 minutos até o momento em que um dos pneus furou. Nossa, que azar, hein? 15 minutinhos depois o pneu fura. O motorista então parou no acostamento, né, para trocar o pneu, gastando aí mais 25 minutos. Após a troca de pneu, ele levou mais uma hora para chegar a Belo Horizonte. Qual a velocidade média entre Barbacena e Belo Horizonte em quilômetros por hora? Calma, já estou aqui, vou ajudar vocês. Seguinte, basicamente, o que vocês vão utilizar de fórmula na prova? Isso daqui. Velocidade média é o deslocamento do corpo dividido pelo intervalo de tempo, né, que esse corpo leva para sair de um ponto até outro. Beleza? No nosso contexto aqui, a gente pode entender esse ΔS aqui, ó, como a distância percorrida e o intervalo de tempo como o tempo de percurso. Só tomar cuidado com a seguinte questão: o deslocamento não necessariamente significa o caminho percorrido, a distância total percorrida. Por quê, professor? Porque é o seguinte: o deslocamento ele é definido como, lembra que eu falei em sala de aula, a diferença entre a posição final e a posição inicial. Eu chamei posição final de S e inicial de S0. Mas, professor, onde você está querendo chegar? Estou querendo chegar ao seguinte: vamos supor que você tem uma pista de corrida. Aqui, ó, é o ponto de partida. Se o carro ele parte desse ponto, percorre toda a pista e para no ponto de partida, ou seja, a posição inicial é a mesma que a final, o deslocamento é zero. Por que, professor? Uai, se ele sai de uma posição, percorre toda a pista e volta para a mesma posição, a posição final é igual à inicial. Ela menos ela mesma dá zero. Tá? Foi mal, pessoal, estou um pouco gripado. Então, tem que tomar muito cuidado, ok? O caminho percorrido é tudo que ele andou. Tá joia? O deslocamento é a razão. Razão, tô ficando maluco. É a diferença entre a posição final e a posição inicial, tá? Então, muito cuidado com essa pegadinha. Não essa pegadinha, ela não cai nesse exercício em questão, ok? Porque o cara não, né? As meninas saem de Barbacena e chegam a Belo Horizonte, tá?
Então, muito cuidado com essa situação, beleza? Mas aqui a gente pode entender o deslocamento como a distância percorrida e o tempo como o tempo total de percurso, beleza? Ótimo, perfeito, maravilhoso. Bom, então como é que a gente calcula a velocidade média? Lembra da definição de velocidade média em sala de aula? Velocidade média não necessariamente significa velocidade constante, né? Uma velocidade média, por exemplo, de 70 quilômetros por hora, significa que, na média, entre os pontos A e B, o veículo, o corpo móvel, teve uma velocidade que era muito próximo de 70 quilômetros por hora. Ora um pouco mais, ora um pouco menos. Porque quando você está no percurso, podem acontecer várias coisas, né? Você pode parar no sinal, você pode diminuir de velocidade, aumentar um pouquinho para ultrapassar o carro, ou um automóvel, uma moto, enfim. Mas 70 quilômetros por hora é a velocidade média ali, ó, você ficou sempre próximo daquele valor. O que não significa que é velocidade constante, tá? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, que este tempo aqui, ó, o tempo de percurso, é o tempo total. Então, a velocidade média leva em consideração todo o tempo de percurso. Todo o tempo de percurso. Contando o tempo em que você está literalmente se deslocando e o tempo que você fica parado, tá? Eu falei isso em sala de aula, estou aqui só relembrando. Então, esse intervalo de tempo é tudo. É tudo. Beleza? A não ser que o exercício peça. Calcule a velocidade média, levando-se em consideração apenas os trechos em que o móvel não estava parado. Aí você não leve em consideração o tempo parado. Mas, do contrário, da definição de velocidade média, o intervalo de tempo, o tempo de percurso é o tempo total, contando tempo movimento com o tempo que você ficou parado. Joia? Então vamos lá. Vamos resolver esse exercício aqui. O deslocamento nós tem, que é a distância entre Barbacena e Belo Horizonte. 180 quilômetros. Nossa, maravilha. 50% do exercício já está aqui. Qual que é o tempo total? Vamos lá, vamos com calma. Aí a gente volta ao enunciado. Então, pessoal, eu vou ficar fungando com o nariz que eu estou um pouco gripado, tá? Então vocês me desculpem. Então, as nossas queridas amigas Melissa, Virgínia e Clara decidiram visitar MC Maria Clara e ME Maria Eduarda lá em BH. Ok, partiram de viagem. Qual ônibus que vai de Barbacena a BH? Eu acho que é Transul. Ah, não sei, deve ter outras viações aí. Bom, um ônibus qualquer. Então, olha só, após uma hora de viagem, beleza. Então eu venho aqui ó, no tempo total e coloco uma hora. Por quê? Porque você já andou durante uma hora. Mas, vamos lá. Após uma hora de viagem, o ônibus parou em um posto para descanso e troca de motorista por 20 minutos. Ah, show! Então o ônibus parou por 20 minutos. Lembrem-se mais uma vez, ó, eu estou repetindo pela quarta ou quinta vez. O tempo parado é levado em consideração para o cálculo de velocidade média. Show de bola. Ok. Após a troca de motorista, esse busão aí andou por mais 15 minutos. Andou por mais 15 minutos até que o pneu furou. Que azar, né? Então, beleza. Andou por mais 15 minutinhos, tempo em movimento. Aí o pneu furou. Pum, pum. Gente, quando o pneu de um ônibus fura, não é pum, não é pum, é um estourão imenso, velho. Mas enfim. Então, andou por mais 15 minutos até que o pneu furou, né? Que baita azar. O motorista, então, muito calmo, parou no acostamento para trocar o pneu. Aí ele gastou mais 25 minutos. Não tem como o motorista trocar pneu com o ônibus em movimento. Então, ele ficou mais 25 minutos parado. Observem o seguinte, cavalheiros e damas. O tempo parado até agora foi de 20 minutos, porque trocou de motorista, e 25 minutos para trocar de pneu. E esse tempo estou levando em consideração, tá? Ok. Troquei o pneu. Após a troca, ele levou mais uma hora para chegar a BH.
cidade do maior time de Minas, América Mineiro. Então ele levou mais 1 hora para chegar a Belo Horizonte. Então esse é o tempo total, ok? Ó, 1 hora que ele andou, depois parou por mais 20 minutos, depois andou mais 15, esses 20 minutos parou para trocar de motorista, né? Mais 15 minutos andando, após esses 15 minutos, pum, pneu furou. Aí o ônibus teve que ficar parado por mais 25 minutos para trocar o pneu. Trocou o pneu, andou mais 1 hora e chegou em BH. Show de bola. Nossa, professor, como é que faz essa conta? Calma, não precisa ficar ansioso. Ansioso aqui é eu. Então, ó, 1 hora. Vamos somar essa minutagem aqui. 20 minutos mais 15 minutos são 35 minutos. Joia? 35 minutos mais 25 minutos, 35 com 25 dá 60. 60 minutos. Mais a hora final. Opa, professor, eu identifiquei um negócio bacana. Eu também identifiquei. Por quê? Porque 60 minutos é 1 hora. Olha que coincidência. Então, se eu somar as minutagens, deu 60 minutos. E 60 minutos é 1 hora. Então, um exercício desse tipo, que tem tempo em minuto, não sai transformando para hora, não. Soma tudo. Porque às vezes você pode cair nessa situação aqui, ó. Olha só que legal. Eu somei 20 com 15 e 35. 35 com 25, se eu não estou maluco, dá 60. 60 minutos equivale a 1 hora. Opa, perfeito. Então o tempo total, incluindo movimento e parada, é de 3 horas. Ah, professor, maravilha. Agora eu posso calcular a velocidade média. Pode, pode e deve. Tenho o tempo total e tenho o deslocamento, velocidade média, vai ser, qual que é o deslocamento? 180 quilômetros. Em quanto tempo? 3 horas. 180 dividido por 3, 60? Exatamente, se eu não estou ficando maluco, velocidade média é de 60 quilômetros por hora. Você pode escrever dessa maneira aqui, ou velocidade média igual a 60 quilômetros por hora com a barra da divisão na diagonal. Tanto faz, tá? Então você achou aqui a velocidade média do busão. Perfeito. Ok? Bom, lembrando que pode ter exercício que vai te perguntar a velocidade média sem levar em consideração o tempo de parada. Mas isso vai ficar claro no enunciado. Tá joia? Vamos lá, aproveitando esse exercício aqui, seguinte, olha só. Só uma observação aqui. Vamos supor esse mesmo exemplo. Um ônibus que sai de BQ e vai até BH. Ótimo. A distância é de 180 quilômetros. Aí eu falo para vocês o seguinte, ó, o ônibus saiu de Barbacena às 7 horas da manhã e chegou em Barbacena às 10 da manhã. Eu afirmei isso para vocês. Ok? Aí no decorrer do enunciado eu falo o seguinte, ó, o ônibus parte de Barbacena com destino a Belo Horizonte, distante 180 quilômetros de Barbacena. É a distância entre cidades. Bom, o ônibus sai às 7 da manhã de BQ e chega às 10 da manhã em Belo Horizonte. Ok? Aí eu falo o seguinte, levando-se em consideração que o ônibus parou na estrada por 40 minutos, calcule a velocidade média do ônibus. Cuidado! Essa é uma situação de pegadinha. Por quê? Porque olha só, eu saí de BQ às 7 da manhã e cheguei a BH às 10 da manhã. Eu te dei o tempo inicial e o tempo final. Ah, professor, eu vou somar com os 40 minutos? Não, você não vai fazer isso. Por quê? Porque os 40 minutos já estão inclusos nesse trajeto. Então, se eu falo, saí às 7 da manhã, cheguei às 10, qual que é o tempo total? Ué, de 7 da manhã até às 10, eu levei 3 horas. Ah, professor, mas ficou parado durante 40 minutos. Não tem problema. Esses 40 minutos já estão inclusos nessas 3 horas, tá?
E se você dividir 180 por 3, vai dar 60 quilômetros por hora. Então, muito cuidado. Se o exercício te informa o tempo de saída e o tempo de chegada, independentemente do que ocorreu entre o tempo de saída e o tempo de chegada, se ele parou por 40 minutos, por 50, por 1 hora, tanto faz. Você não leva esse tempo em consideração, desde que eu especifique qual horário que eu saí e qual horário que eu cheguei. Ok? Aí é simples, né? Eu faço uma diferença entre o instante de tempo final e inicial. De 7 às 10 da manhã são 3 horas, tá? Então, cuidado com essa pegadinha. Se o exercício falar o tempo, a hora de saída e a hora de chegada, você já tem o intervalo de tempo total, independentemente se o ônibus ficou parado ou não no meio do caminho, porque esse tempo já está incluso entre a hora de saída e a hora de chegada, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de exercício. Vamos lá. Lucas possui um carro diferente. Olha só que carro. Ah, que carro é esse? Pô, a gente podia dar um nome para esse carro, né? Ah, vamos supor que é um Chevette. Mas Chevette não é um carro diferente, né? Mas o Chevette do Lucas é diferente. Por quê? Porque o velocímetro do Chevette do Lucas mede velocidade em metros por segundo e não em quilômetro por hora. Louco, né? Por quê? Todo mundo aqui já entrou no carro e sabe que o painel lá de velocidades, o velocímetro, tem marcação em quilômetro por hora. Só que o Chevette do Lucas mede velocidade em metros por segundo. Que doido, né? Pois é. Qualquer dia desse eu quero com uma carona com o carro do Lucas. Então vamos lá. Quando o Lucas estava próximo à cidade de Santos Dumont, ele passou por um radar que indicava 60 quilômetros por hora de velocidade máxima. Ou seja, o que significa isso? Se a sua velocidade for superior a 60 quilômetros por hora, tu leva multa. Tu leva multa, tu leva multa, tu se ferra, tá? Então, o Lucas não quer levar multa. Ele não quer, porque ele vai gastar dinheiro, vai perder ponto na carteira. Isso é uma coisa ruim. Logo, ele terá que passar pelo radar com uma velocidade de no máximo 60 quilômetros por hora. Ok. Nesse momento, ou seja, no exato instante em que ele passa por esse radar, o seu velocímetro marcava 15 metros por segundo. Vixe, o Lucas será multado? Rapaz, boa pergunta. Ora, se o velocímetro do Chevette do Lucas marcasse quilômetro por hora, teria como ele saber, né? Ah, passei a 80, no radar de 60, vixe, já era, tomei multa. Qual que é o problema? O problema é que o carro do Lucas não marca quilômetro por hora, marca metro por segundo. E aí a pergunta é, será que 15 metros por segundo equivalem a uma velocidade maior ou menor que 60 quilômetros por hora? Lembre do que eu falei. Lembre do que eu falei em sala de aula. Eu posso medir velocidade em quilômetro por hora, metro por segundo, metro por hora, quilômetro por segundo. Unidade de distância por unidade de tempo me dá dimensionalmente a velocidade. Ok? Então, de cara, eu não consigo saber se 15 metros por segundo vão gerar multa para o Lucas, tadinho. O que eu tenho que fazer? Ué, eu não posso comparar banana com abacaxi. Quilômetro por hora é uma unidade de velocidade. Metro por segundo também. O radar não sabe disso. O radar está medindo em quilômetro por hora. O que você tem que fazer? Ué, o ideal seria você descobrir quanto que 15 metros por segundo equivalem em quilômetro por hora. Estão lembrados? Na aula eu expliquei e demonstrei o seguinte, uma regrinha muito importante aí de transformação de velocidade entre quilômetro por hora e metro por segundo. Se eu quero passar a velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Agora, se eu quero fazer o contrário, se eu quero passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Correto?
A velocidade do Lucas está em metros por segundo. Então, se eu quero passar para quilômetro por hora, o que nós temos que fazer? Multiplicar por 3,6. Perfeito. Simples, né? Então, eu vou pegar 15 e multiplicar por 3,6. Vamos fazer essa continha? Vamos. Ó, 3,6 vezes 15. Ah, professor, eu gosto de deixar o número com vírgula aqui embaixo. Não tem problema. O resultado vai dar o mesmo. Então, vamos lá. Vamos fazer essa continha. 5 vezes 6 dá 30. 0 vai 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. Perfeito. 1 vezes 6, 6. Ótimo. 1 vezes 3, 3. E soma isso daqui. Perfeito. Se eu somar isso aqui, ó, 0 com nada dá 0. 8 mais 6, 14. Fica 4, vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 3, 5. Aí você chega no dilema. Oh my God. Será que é 540? Será, pessoal? Bom, pensa no... Será que 3,6 vezes 15 dá 540? Pensa no seguinte. Pensa logicamente. Se eu multiplicar 15 vezes 4, isso dá 60, não dá? Ora, 3,6 é um número um pouco menor do que 4. Então, não tem como eu multiplicar 15 por um número menor do que 4 e o resultado ser um número muito maior que 60. Então, logicamente, esse valor aqui, ó, não é 540, tá? Mas, professor, como é que eu descubro isso? Agora, matemática. Eu faço o seguinte, desde quando eu estudava lá no ensino fundamental, quantos números eu tenho após a vírgula? Eu tenho 1. Aí eu venho aqui no resultado. A vírgula está sempre na extremidade direita do número inteiro. Eu tenho uma casa após a vírgula. Eu tenho uma casa após o número com vírgula. Venho e ando uma casa com a vírgula para a minha esquerda. Logo, esse resultado vai ser 54,0. 54,0 é a mesma coisa que 54,00 e por aí vai. 0 à direita não interfere no tamanho do número. Então, eu posso dizer que o resultado da multiplicação de 36... 36, calma, estou ficando maluco, pessoal. É horário. Estou cansado já. Oh, meu Deus. O resultado da multiplicação de 15 por 3,6 é 54. Ou seja, como conclusão, qual que é a velocidade de Lucas no instante em que ele passa pelo radar em km por hora? 54 km por hora. Ou seja, essa velocidade equivale a 15 metros por segundo. Ok? Ou seja, Lucas será multado? Não. Por pouco, né? A velocidade máxima do radar é de 60 km por hora. Só que o nosso querido Lucas passou a 15 metros por segundo, que equivalem a 54 km por hora. Então, Lucas não será multado, graças a Deus, ó. Por pouco, né? Então vamos ficar mais esperto, Lucas. Eu sugiro você trocar o velocímetro do seu carro aí de metro por segundo do seu chevetão de metro por segundo para quilômetro por hora, tá? Só uma dica. Bom, vamos resolver mais um exercício aqui, o último, né? É o último? Só deixei 3 aqui. Bom, uma viagem de ônibus entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro ficou ruim, né? Então, acho que tirar esse U aqui acho que a frase fica melhor. Uma viagem de ônibus entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro é normalmente realizada com velocidade média de 60 km por hora e tem duração de 3 horas entre suas respectivas rodoviárias. Heitor, Carlos Eduardo e Caio fizeram essa viagem de ônibus. Eles querem conhecer, eles querem ir na praia. Tá frio, mas eles querem ir na praia.
fizeram esta viagem de ônibus e relataram que, após 2 horas do início da viagem, devido a obras na pista, o ônibus ficou parado por 30 minutos. Ó a paradinha de novo aí, voltando do exercício. Depois disso, a pista foi liberada e o ônibus seguiu viagem. Mas devido ao engarrafamento na entrada da cidade do Rio de Janeiro, até a rodoviária, a estudante não, foi mal. Os estudantes, né? Heitor, Carlos Eduardo e Caio relataram que essa viagem demorou mais 2 horas. Beleza? É porque eu tentei adaptar o exercício, pessoal. Eu esqueci de trocar essa parte. Então, os estudantes relataram que o ônibus demorou mais 2 horas para chegar no Rio de Janeiro. Logo, qual foi a velocidade média do ônibus na viagem relatada pelo grupo de amigos em quilômetros por hora? Então vamos lá. Só tem uma fórmula que a gente vai utilizar. Só uma. Velocidade média é o deslocamento, né, de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro dividido pelo tempo. Perfeito, professor. Maravilhoso. Obrigado. Seguinte. Aí você pergunta. Mas, professor, eu não tenho a distância entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro. Eu consigo achar o tempo total. Mas a distância eu não consegue. Mentira. Consegue sim. Porque olha só. Vamos voltar do início do enunciado. Uma viagem de ônibus entre JF e RJ normalmente é realizada com velocidade de 60 km por hora e dura 3 horas. Pessoal, com essas duas informações eu consigo achar a distância de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro. Ora, eu tenho velocidade e tenho o tempo relativo a essa velocidade. Aí eu venho e jogo essas duas informações aqui. Ué, tenho velocidade, tenho tempo, consigo achar o deslocamento. Beleza? Vamos pensar aqui por lógica. Olha só. A velocidade está medida em quilômetro por hora. Ok? O tempo está medido em horas. 60 km por hora e 3 horas. Dito isso, qual vai ser a unidade do deslocamento? Ué, se o tempo está em hora e a velocidade, que é deslocamento por tempo, está em quilômetro por hora, a unidade do deslocamento só pode ser o quilômetro. Ok? Beleza? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, com essas informações aqui, ó, eu consigo descobrir a distância entre as cidades de Juiz de Fora e Rio de Janeiro. Vou ler de novo. Uma viagem de ônibus entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro é normalmente realizada com velocidade média de 60 km por hora e tem duração de 3 horas entre as suas respectivas rodoviárias. Aplicando a fórmula da velocidade média, qual que é a velocidade média? Normalmente, que o exercício informou, 60 km por hora. Isso é igual ao deslocamento, que vai me dar a distância de JF a RJ, dividido pelo tempo, 3 horas. O que eu vou fazer? Eu quero achar o ΔS. Passo 3 multiplicando. 3 vezes 60, a distância entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro é 180 km. Olha que coincidência, é a mesma distância de Belo Horizonte a Barbacena. Nossa, professor, que legal, maravilhoso. Você já achou a distância. Ok? Ah, professor, você fez sem unidade de medida. E no final colocou a unidade de medida. Tá certo? Tá. Você não é obrigado a colocar a unidade de medida no meio da conta. Entretanto, você pode fazer isso desde que você saiba em quais unidades você está trabalhando. Tá joia? Perfeito. Então, você pode se perguntar o seguinte: mas professor, você poderia fazer para mim a conta com unidade de medida? Poderia. Ó, vamos lá, vou fazer essa mesma continha com unidade de medida. 60 km por hora é igual ao deslocamento, que eu não sei quanto que vai me dar a distância de JF a RJ, dividido por 3 horas.
eu vou passar as 3 horas multiplicando a velocidade. Se eu fizer isso, eu vou ficar com 60 quilômetros por hora vezes 3 horas igual ao deslocamento. Olha que maneiro, olha que interessante. Eu tenho hora no numerador e hora no denominador. Eu posso, posso cortar hora com hora. Vai sobrar só o quê? Quilômetro. Nossa, professor, você é maravilhoso, obrigado. Então, 60 quilômetros vezes 3 dá 180 quilômetros da mesma maneira. Então, você pode fazer sem a unidade de medida, desde que você faça essa análise aqui, tá? Você faça essa análise lógica. Ué, se velocidade está em quilômetro por hora, o deslocamento só pode estar em quilômetro. E o tempo está em hora. Ou então você faz com a unidade de medida, dá no mesmo, ok? Só que no final não pode esquecer da unidade, tá? Belezinha, belezinha. Então a distância a gente já sabe, é 180 quilômetros. Bom, agora vamos contabilizar o tempo. Seguinte, após 2 horas do início da viagem, então beleza. Então a gente já sabe que o ônibus andou por 2 horas. Olha lá, andou por 2 horas. Mais algum tempo aí, ó. Após 2 horas do início da viagem, devido a obras na pista, o ônibus ficou parado por 30 minutos. Beleza, eu venho aqui, ó, no tempo total e coloco mais 30 minutinhos. Show, lindo. Só que tem mais coisa aí, né? Bom, deixa eu voltar aqui, pessoal. Ele ficou parado por 30 minutos. Depois disso, a pista foi liberada, o ônibus seguiu viagem e todo mundo ficou feliz. Só que essa felicidade durou por pouco tempo. Por quê? Devido ao engarrafamento na entrada da cidade do Rio de Janeiro, os estudantes, os nossos amigos Heitor, Carlos, Eduardo e Caio, relataram que a viagem demorou mais 2 horas até chegar na rodoviária. Ou seja, após a parada de 30 minutos, ainda teve mais 2 horas para chegar no Rio de Janeiro. Por quê? Porque tinha trânsito, né? Engarrafamento. Então, demorou um tantão até chegar na rodoviária. Qual que é o tempo total? Eu vou somar isso tudo. Mas aí você fala, professor, oh meu Deus, 30 minutos, o que eu faço? O que eu faço, professor? Eu falei com sotaque de baiano. O que eu faço, professor? Faz o seguinte, 30 minutos, você já ouviu falar do termo meia hora? É a mesma coisa. Como assim, professor? Não entendi. Ó, fazer aqui no cantinho. 1 hora são quantos minutos? São 60 minutos. Regrinha de 3. 30 minutos é metade de 1 hora. Então, 30 minutos é a famosa meia hora. 1/2, se eu dividir 1 por 2, eu vou encontrar o quê? 1 dividido por 2 dá 0,5 horas. Nossa, professor, que lindo, obrigado. Incrível, né? Ué, meia hora é metade de 60 minutos. 1/2. 1 dividido por 2 dá exatamente 0,5, que é a nossa querida meia hora. Nossa, que legal. Então, no lugar de 30 minutos, você coloca 0,5 horas. Então, fazendo essa soma aí, 2 horas mais meia hora mais 2 horas, o tempo total é de 4,5 horas ou 4 horas e meia. Nossa, professor, tem o tempo, tem a distância? Posso calcular a velocidade média? Pode. Pode. Não só pode, como deve. Então, a velocidade média, levando em consideração todo esse tempo aqui e a distância de 180 km, é o quê? É 180 km dividido por 4, não, peraí, que tá tudo torto aqui, igual minha vida. Deixa eu mudar isso aqui. Então, a velocidade média vai ser o quê? Vai ser a razão entre essa distância percorrida, 180 km, dividido por 4 horas e meia, ou 4,5 horas.
Professor, você não colocou unidade de medida. Não tem problema. Por quê? Porque eu sei que a distância está em quilômetro e o tempo em hora. Tá? Então basta eu realizar essa divisão e no final colocar a unidade de medida. Professor, quanto que dá isso aí? Vamos fazer a continha. 180 dividido por 4,5. Aí você fala, ai professor, eu não gosto de trabalhar com número com vírgula. Eu também não. Então eu venho aqui ó, e tiro a vírgula. Só que eu coloco mais um zero aqui. Ok? Por quê? Tirar a vírgula aqui significa que eu multipliquei esse lado por 10 e multipliquei esse lado por 10 também. Ué, o que eu fiz para fulano, eu fiz para ciclano. Eu não posso mudar a ordem das coisas. Se eu dou 10 balas para Clara, eu tenho que dar 10 balas para o Guilherme. Entendeu? Eu não posso dar 12 balas para o Guilherme e 10 balas para Clara. Tá injusto. Então, o que eu fiz para um lado, eu faço para o outro. Isso que significa tirar a vírgula, tá? E colocar um zero. O resultado vai dar o mesmo, porque o que eu fiz para fulano, eu fiz para ciclano. Vamos lá, 180 dividido por, 1.800 dividido por 45. 18 não divide 45, mas 180 sim. Qual número que multiplicado por 45 dá 180 ou próximo? Eu acho que é 4, hein? Bom, 45 vezes 4, vamos ver quanto que vai dar? 4 vezes 5 dá 20. Fica 0, vai 2. 4 vezes 4, 16. Olha, mais 2, 180. Uau, que maravilha! 4 vezes 45 dá 180. 180 menos 180 dá 0. Baixa o 0, coloca um 0 aqui, acabou. Acabou. Ou seja, a velocidade média de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro, devido a todos esses problemas aí na estrada, inclusive engarrafamento, é de 40 quilômetros por hora. Pois é. Então, os nossos amigos Heitor, Carlos Eduardo e Caio, coitados, passaram por um perrengue aí, né? O ônibus ficou parado por meia hora e depois ainda pegou engarrafamento de 2 horas. Lembrando que antes dele ficar parado por meia hora, ele andou por mais 2 horas, né? Então, o tempo total, 4 horas e meia. E com essas informações aqui no início do exercício, eu consigo calcular a distância entre as cidades de Juiz de Fora e Rio de Janeiro. Beleza? Então é isso, pessoal. Um beijo, um abraço. Aproveitem o feriado, estudem um pouquinho. Tamo junto, é nóis, valeu!